Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu venho agora neste momento trazer a palavra de Deus ao teu coração. Hoje, o sexto dia, é o dia 6 de um novo mês. Eu quero deixar com vocês essa mensagem, aonde eu tenho a certeza absoluta que ela irá abençoar a tua vida. No livro de Isaías, capítulo de número 12, versículo 1 diz assim, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Aleluia. Deus estava irado com a humanidade, pois a humanidade havia se desvirtuado, a humanidade havia se entregado aos prazeres do mundo, da carne e do pecado, trazendo a ira de Deus. E Deus decide exterminar, acabar com a humanidade. Mas Ele, pelo seu amor incondicional, Ele decide dar mais uma oportunidade, mais uma chance para esta humanidade. E Ele então pega o seu bem maior, que é o seu Filho amado. E a palavra vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então veja o que o profeta está dizendo, que o povo Israel, ao receber o perdão de Deus, ao receber a salvação de Deus, naquele dia dirão, eles vão louvar, adorar e reconhecer que a ira de Deus se apartou das suas vidas. E que no lugar da maldição, Deus trouxe a bênção para o seu povo. E essa ira foi aplacada por meio do sacrifício do seu Filho amado. Jesus é quem aplaca a ira do Pai. De maneira que por meio de Jesus, nós somos consolados por Deus, justificados por Deus, e passamos a termos paz, ou seja, fomos incluídos no testamento de Deus como seus filhos amados. E agora, o mesmo povo que iria receber a maldição, a condenação, por causa dos seus delitos, dos seus pecados, Deus, por causa do sacrifício do seu Filho, por causa da entrega de Jesus na cruz do Calvário, para morrer como propiciação pelos nossos pecados, Deus então decide nos absorver, nos justificar. E o povo que estava sentenciado à condenação eterna, à maldição por causa do pecado, agora recebe absolvição, agora recebe salvação, agora recebe bênção. É isso mesmo. Você foi absorvido por Deus por meio de Jesus. Você não deve mais abrir a sua boca e dizer, não tem jeito para mim, parece que eu nasci para sofrer, ninguém se importa comigo. Não, porque isso não é verdade. Você não nasceu para sofrer, e tem alguém que importa muito com você, que se importa tanto, que ele deu o Filho dele para morrer no seu lugar. E mesmo você merecendo a maldição, ele preparou a bênção para a sua vida.
Olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus está virado comigo, com você, por causa dos nossos delitos, pecados. Mas quando você declara, quando você abre a tua boca e confessa que você aceita Jesus como o rei da sua vida, como o Senhor da sua vida, como o Salvador da sua vida, quando você decide colocar a sua fé não na religião, não no pastor, não no santo A, santo B, ou seja ele quem for, mas quando você decide colocar a sua fé unicamente, exclusivamente no Filho do Deus vivo, naquele que padeceu por você, naquele que foi cuspido, humilhado, chicoteado, esbofeteado, rejeitado pelos homens, desprezado pela humanidade. Quando você decide fazer dele o Senhor da sua vida e colocar apenas nele a tua fé e a tua confiança, então você é justificado por Deus. Você agora já não é mais inimigo de Deus, não. Deus não é mais o teu inimigo, mas você agora passa a ter paz com Deus. Você agora foi justificado por Deus. Você agora é aceito por Deus como um filho amado para Ele. Você agora é a menina dos olhos de Deus, por causa de Jesus. Então o profeta diz: naquele dia orarás e dirás: graças eu te dou, ó Deus, porque ainda que o Senhor se iraste contra mim por causa dos meus erros, mas a sua ira foi aplacada por meio de Jesus, e o Senhor decide apartar de mim a sua ira e me traz o seu consolo, e no lugar da condenação tu me traz a tua salvação. Aleluia. Deus não tem prazer na morte do perverso, Deus não tem prazer no fracasso, na derrota, não. Mas o prazer de Deus é que você, por meio de Jesus, passa a ter paz com Ele, passa a se tornar o filho dele. Então, aceita Jesus como Salvador da sua vida, se renda aos pés de Jesus, confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, porque a ira de Deus é aplacada na sua vida, e você verá o agir de Deus na sua vida, você verá a salvação de Deus na sua vida, você verá o livramento de Deus na sua vida, você verá o socorro de Deus na sua vida. E olha o que o profeta vai dizer aqui, ó: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que Deus é a minha salvação, diz o profeta. Deus é a nossa salvação, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, diz o profeta, nele eu confiarei e nada temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Confia. Confia, porque você não é órfão, você não é um bastardo, você é um filho amado de Deus, por causa de Cristo Jesus. Mediante a sua fé em Jesus, a ira de Deus foi aplacada, e Deus agora te vê como um filho amado. Deus quer cuidar de você. Pegue a sua vida nas mãos dele, confia nele, não temas. Faça dele a tua força, a tua esperança, a tua salvação. Descansa no Senhor. Renove a sua aliança, o seu pacto. Renove o seu amor. Porque Deus
tem um projeto lindo para a sua vida. Deus te escolheu. E através de você, o nome dele será glorificado. É isso que ele manda dizer para você agora. A ira dele se aplacou. A ira dele se apartou de você. Deus não quer o seu mal. Deus não quer a sua destruição, não. Ele só quer que pela fé no Filho dele, você se rende a ele. Você confia nele, você teme a ele, descansa nele. Porque ele vai te dar vitória. Ele vai mudar a sua história. Ele vai transformar a sua vida. Para que o nome dele em você seja glorificado. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se você gostou, compartilhe essa mensagem. Deixa aí o seu like. Que Deus abençoe. Faça seus comentários. Que todos tenham um dia, um final de semana, uma semana abençoadíssima. No nome de Jesus. Fica todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima oportunidade. Se o nosso Deus quiser permitir. Tchau. Eu os abençoo. No nome de Jesus.